não se pode exigir cadastramento prévio, por exemplo. Tá? Como eu falei, pode-se exigir que o cara tenha que pegar o projeto básico, o projeto executivo, né, como boa forma dele realmente saber fazer a proposta dele. Eu quero fazer uma compra de grande vulto. Se o cara nem pegou o projeto básico para saber qual é a compra, tá, eu posso bloquear que ele participe sim, vedar que ele participe sim da sessão. Ok? Agora, não posso exigir que ele tenha um cadastramento prévio em algum sistema, em algum registro, etc. Tá? Princípios da concorrência. Quando se cobra em relação à concorrência, fala-se muito de universalidade, justamente por isso. Para participar da concorrência quaisquer interessados. Ampla publicidade, lembra que a concorrência é o que exige maior divulgação e o maior tempo entre divulgação e abertura das sessões. 45 dias na empreitada integral, técnica e preço técnica, e 30 dias nos demais casos. Tá? Habilitação preliminar, isso aqui é uma característica da concorrência também. Tá? Na concorrência, a habilitação ocorre antes da fase de julgamento e ocorre com todos os licitantes interessados. Uma pergunta, a partir de que momento você se virou um licitante? A lei algumas vezes fala assim, o cidadão tem o direito de impugnar o edital, para isso ele tem 5 dias úteis. Depois ele fala assim, o licitante tem o direito de impugnar o edital, para isso ele tem 2 dias úteis. A partir de que momento você vira licitante? Como? Exatamente, a partir do momento em que você entrega os envelopes, tá? Com as propostas, com a habilitação, etc. Então, veja bem, digamos que a abertura está prevista para o dia 10 de fevereiro. Ok? Se ele é licitante, ele tem 2 dias úteis, tá, gente? Vamos considerar que não houve feriado nem nada aqui antes. Ele tem até 48 horas antes da abertura das propostas para tentar impugnar o edital. Se ele não é licitante, ele tem 5 dias úteis. Então, por exemplo, se você apresentou uma impugnação no dia 6, no dia 6 de fevereiro você apresentou uma impugnação, a administração pública vai conhecer dessa impugnação? Ela vai esperar o dia de abertura das propostas, no dia 10, vai falar assim, olha, ele apresentou proposta? Se ele apresentou proposta, esse pedido de impugnação foi tempestivo, porque ele é um licitante agora. Tá? Se ele não apresentou proposta, eu não vou conhecer esse pedido de impugnação dele. Ok? Então, ele vira licitante aqui. Tá bom? Eu vou, nesse caso aqui, se ele apresentou antes dos 5 dias, a administração pública tem 3 dias para dar um retorno para ele. Não é por acaso esses 3 dias, tá, gente? É para bater aqui, ó. Tá bom? Ele tem 3 dias para decidir se é licitante ou não. Ok? Então, fiquem com isso. A partir do momento que ele vira licitante, se ele entrega os envelopes lá para participar da sessão. Se ele pegou o edital, ele é licitante? Não. Se ele foi lá e assinou um termo dizendo que jura que vai participar da licitação, ele é licitante? Não. Tá? Outra coisa interessante, sempre habilitação e julgamento são feitos por comissão na concorrência. Tá? Comissão de no mínimo 3 servidores. Tá? Habilitação e julgamento é feito por comissão. Características que vão diferenciar isso aqui do pregão eu já coloquei. Vão diferenciar da tomada de preço, por exemplo. Na tomada de preço, a habilitação pode não existir. Tá? Dentro desse procedimento aqui pode não existir a habilitação. Se todo mundo estiver cadastrado, ninguém resolveu apresentar a documentação que se exige para cadastramento, a comissão de licitação nem passa pela parte de habilitação. Tá? Eu já vou só para a fase de julgamento. Num convite, por exemplo, se todo mundo está cadastrado também, eu nem passo pela fase de habilitação. Tá bom? Destina-se a contratação de obra, serviço, compra de qualquer valor. Uma pergunta que foi me feita aqui no intervalo, quando você vai fazer a alienação de bem, o que você tem que fazer, se for um imóvel? Avaliação. Interesse público tem que ter sempre. Interesse público. Autorização legislativa. Tem que ter autorização legislativa?
Se for administração direta, fundacional, autárquica, tá? E o quê? Concorrência. Sempre concorrência? Pode ser leilão, nos casos lá de dação e pagamento, ok? Tá bom, então, se for um imóvel, nas casos de alienação, a regra é fazer concorrência, tá? Se for uma compra de imóvel, é sempre concorrência, tá, gente? Tá bom? Então, a concorrência não serve só para vender, não. Desculpa. Vai servir não só nas alienações, vai servir também nas compras de imóveis, tá? É a licitação, é a modalidade que tem que ser aplicada no caso de compras de imóveis. Quando que é obrigatório fazer concorrência, tá? Escrevam, por isso que está com asterisco. Cada uma aqui tem a sua exceção. Por exemplo, obra, serviço de engenharia de valor maior do que 1.500.000. Pode-se fazer por outra forma? Não, aqui vai ter que ser só concorrência. Compra e serviço maior do que 650.000. Pode-se fazer de alguma outra forma? Por pregão, desde que sejam compra ou serviços comuns, bens ou serviços comuns. Compra e alienação de imóveis independentemente do valor. É sempre concorrência? Leilão dependendo do valor. Concessão de direito real de uso, é sempre concorrência? Sempre, está ali, né? Licitação internacional é sempre concorrência? Não, dependendo do valor. Se você tem cadastro internacional, você pode fazer tomada de preço. Se você não tem se você não tem ninguém no país que possa fornecer, você pode fazer convite, dependendo do valor, tá? Tem que observar o valor também. Alienação de imóveis de até 650.000. Maior do que 650.000. Sempre. Construção de registro de preço, a gente vai falar sobre isso. O que é? Eu coloquei construção aqui porque esse nome não é bem assim não, tá? Quando você vai fazer uma licitação para registro de preço, tá? Você tem que usar concorrência para fazer o registro de preço. Concessão de serviço público, sempre concorrência? Hoje se admite leilão aqui em alguns casos, tá? Muito específicos, mas se admite leilão em alguns casos. Contratação de PPP, sempre concorrência, tá? Como é que funciona o registro de preço? Eu sou a União, por exemplo, Ministério do Planejamento. Todo mundo dentro do Ministério do Planejamento compra papel. Várias unidades administrativas, várias unidades gestoras compram papel o ano inteiro. O que eu vou fazer? Eu vou construir um registro de preços. Vou falar o seguinte, eu vou abrir uma concorrência com um objeto fictício, digamos assim, né? E vai todo mundo dar um valor para o papel que vai fornecer. Eu quero fazer assim, olha, se eu comprar 10.000 resmas por ano de papel, qual o valor que você faz uma resma de papel? Aí o licitante que ganhar, ele vai falar assim, olha, eu faço a resma de papel por R$2. Esse registro de preço do licitante A, que ganhou o registro de preço, qualquer um dentro da administração, durante um ano, vai poder comprar com o licitante A por R$2 o papel, sem precisar fazer licitação. Ok? Para isso que serve o registro de preço, é uma coisa prática. Você vai, constrói o registro de preço. Nesse caso, para construir o registro de preço, você tem que usar concorrência, tá? Tem que ser uma coisa de ampla competitividade. Depois que eu construir o registro de preço, que vale por um ano, qualquer um naquela administração, se quiser, pode comprar diretamente com ele por esse valor. Tá? Outra coisa que serve o registro de preço também, ele serve como valor de referência. Tá? Se você for fazer uma licitação específica, por exemplo, o registro de preço pode ser usado como valor de referência. Não vou comprar por mais do que esse valor. Então, o registro de preço serve também para isso, e é mais para isso que ele é usado hoje em dia. Constrói-se um valor, um teto de referência, ninguém vai ser permitido comprar por mais do que isso. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a regra é que a construção de registro de preço exige concorrência para ser feita. Algumas regrinhas em relação à concorrência, 45 dias ou 30 dias para a publicação do edital. Não existe qualquer restrição em relação aos tipos, você pode usar qualquer tipo com concorrência, inclusive maior lance e oferta. A fase externa passa por habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Lembra, para concorrência, o instrumento do contrato, via de regra, não pode ser substituído, exige-se termo de contrato. A gente falou isso na parte de contrato, né?
não existe restrição em relação ao valor do objeto e exige publicação tanto na imprensa oficial como em jornal de grande circulação. Nesse parágrafo 2º aqui, em que ele vai falar que a concorrência é cabível, qualquer que seja o valor do objeto, tanto na compra como na alienação de imóveis. Tá? É daqui que vocês têm que tirar que a compra de imóveis exige sempre concorrência.